interpretar o eletrocardiograma. Aí aquele traçado eletrocardiográfico, eu não entendo nada, eu não sei como é que os pessoal, os médicos, os enfermeiros veem aquilo e dizem que o paciente está infartando. E o que é que isso aquilo significa? Ei, calma, respira, relaxa aí, porque nessa aula eu vou te ensinar o básico do eletrocardiograma. O que é que significa aqueles traçados eletrocardiográficos. Mas, pessoal, eu vou ser muito sincero com você. Para você conseguir entender essa aula, eu preciso que você assista esse vídeo completo até o final. E eu preciso 100% da tua atenção, de verdade mesmo. Você não vai entender se você não estiver dedicado a assistir esse vídeo por completo. Então, vamos lá aprender o eletrocardiograma nessa aula, Descomplicando o Eletrocardiograma. Eu sou o professor e enfermeiro Ivo Salles e seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem. Pessoal, eletrocardiograma não é nenhum bicho de 7 cabeças, certo? Eu costumo comparar o eletrocardiograma como se fosse inglês. Você sabe falar inglês? Sabe não, né? Se eu chegasse aqui, hi, how are you, my friend? Oh, yes or no? Don't touch me. Cambian? Não, Cambian é outro idioma. Você não ia estar entendendo nada. Por quê? Porque você não está familiarizado com aquele idioma. O eletrocardiograma é da mesma forma. Se você não conhece ele, é um idioma ali, ele vai parecer um bicho de 7 cabeças, quando na verdade ele é, mas você pode cortar essas cabeças estudando ele. Só que as pessoas querem entender eletrocardiograma sem antes entender a eletrofisiologia cardíaca. Você não sabe como é que funciona a anatomia e a fisiologia da contração cardíaca e quer entender eletrocardiograma? Não funciona. Por isso que aqui eu trouxe esse tópico só para te ensinar um pouquinho sobre a eletrofisiologia cardíaca. Vamos lá. Você tem que entender que o coração, ele é um músculo e o coração, as células cardíacas, o miocárdio, ele possui uma capacidade de se autoexcitar, ou seja, de produzir impulsos elétricos. Só que se todas as células, se todos os cardiomiócitos produzissem impulsos elétricos, todo mundo ia contrair desorganizadamente. Por isso que Papai do Céu criou feixes elétricos, fibras, que é como se fossem fios elétricos que vai passar e organizar a contração cardíaca. Então observa que o coração, para ele contrair de forma síncrona, então uma parte contrai, outra parte relaxa e ficar dessa forma, ele vai ter ali um maestro. Quem é esse maestro? Vai ser o nó sinoatrial ou então nó atrial. O nó atrial, ele está localizado bem aqui na desembocadura da veia cava superior. O impulso elétrico, o feixe elétrico, vai sair a partir dele em direção aos átrios. Então, aqui vai ter as vias internodais, essas feixes elétricos aqui são as vias internodais. Vai sair também feixe elétrico para o átrio esquerdo, que vai ser através do feixe de Beckham, anota isso, pouca gente sabe disso, e vai chegar bem aqui, ó. O que é essa estrutura aqui? É o nó atrioventricular, nó AV. Entenda que quando o feixe elétrico saiu do nó atrial e chegou no nó atrioventricular, o que é que aconteceu com os átrios? Os átrios contraíram. Onde o feixe elétrico está passando, vai ter contração cardíaca. Então, os elétrons, a eletricidade, a contração, o feixe elétrico saiu do nó atrial e foi para o nó atrioventricular e nesse momento houve uma contração dos átrios, porque as suas células ficaram despolarizadas. O que é que vai acontecer quando chega do nó atrioventricular? Ele vai dar uma pausa. Por que ele vai dar uma pausa? Ele vai dar essa pausa para que dê tempo também o átrio esquerdo contrair. Então, porque primeiramente contrai o átrio direito, depois contrai o átrio esquerdo. Para que os dois cheguem juntos nos ventrículos, o nó atrioventricular vai dar essa pausa, certo? É uma pausa mais ou menos de 0,04 segundos. É o tempo que para ali no nó atrioventricular. Saindo do nó atrioventricular, vai passar pelo feixe atrioventricular, feixe de His, e aí se bifurca no ramo esquerdo,
no ramo direito e se espalha pelas fibras de Purkinje. Nesse momento aqui, o que é que aconteceu com os ventrículos? Os ventrículos contraíram. E lembre-se, quando o átrio contrai, o ventrículo relaxa, quando o ventrículo relaxa, o átrio contrai. Então, olha só, feixe elétrico saiu do nó atrial para o nó atrioventricular, átrio contraiu. O feixe elétrico sai do nó atrial para o nó atrioventricular através dos feixes internodais. Vai para o átrio esquerdo através do feixe de Beckham. Ao chegar ali no feixe atrioventricular, se bifurca no ramo direito, ramo esquerdo e volta ali contraindo através das fibras de Purkinje. Pessoal, acontece que o eletrocardiograma vai ser um exame que consegue monitorar essa condução elétrica. Então, o eletrocardiograma nada mais é do que uma monitorização da condução elétrica do coração. Só isso. Então, esse traçado aqui está dizendo que o feixe elétrico saiu do átrio, chegou no ventrículo e contraiu. Basicamente isso. Então, olha só que interessante. Quando o feixe elétrico sai daqui e chega aqui, ou seja, ele sai do nó atrial, nó sino atrial, e chega ao nó atrioventricular, o que é que vai acontecer? Isso vai ser representado pela onda P. A onda P significa então o quê? Que o átrio contraiu. É isso que significa a onda P. Eletrofisiologicamente falando, isso significa uma despolarização atrial. Nada mais é do que uma contração. O átrio despolarizou, porque as células naturalmente ficam polarizadas. Quando inverte a polaridade, fica despolarizada e eu tenho aí uma contração cardíaca, certo? Observa que, lembra que eu falei que quando chega no nó atrioventricular dá uma pausa? Bem aqui possui uma linha reta. O que significa essa pausa? Quando esse feixe elétrico ele se bifurca aqui no feixe, no ramo esquerdo, no ramo direito e pelas fibras de Purkinje, isso daqui é representado através desse complexo QRS. Então, o complexo QRS significa que houve uma contração ventricular, ou seja, houve uma despolarização. E quando o ventrículo relaxa, isso é significado pela onda T, ou seja, uma repolarização ventricular. Talvez nesse momento você esteja se perguntando: Ivo, mas em que momento o átrio vai relaxar? Não vai ter uma onda para ele? Não, porque o átrio relaxa dentro do complexo QRS. E aí o relaxamento atrial está dentro desse complexo, tá certo? Então, eu nem comecei a falar nada de eletrocardiograma, mas você sabe que se você tem algum problema na onda P, você vai ter problema no átrio ou no ventrículo? Problemas nos átrios. E a onda P, por exemplo, ela é um formato assim arredondado. Se você tiver a onda P, como por exemplo nesse formato aqui, como se fosse duas ondas, isso significa que você está com sobrecarga do átrio esquerdo. Se você tiver uma onda P em formato mais apiculado, significa que você está com sobrecarga do átrio direito. E olha que aqui nem é sobre sobrecarga atrial ou sobrecarga ventricular. É só para você saber que a onda P, se você tem algum problema na onda P, isso está relacionado com quem? Com os átrios. E olha só que interessante, pode ter uma condição onde a distância entre a onda P e o complexo QRS esteja aumentado, igual como está desenhado aqui na imagem, esteja aumentado. O ideal é que esteja aí de 3 a 5 quadradinhos. Se essa distância aqui está aumentada, significa que o feixe elétrico está parado aqui no nosso átrio ventricular, está parado mais do que deveria. E aí a gente vai ter o que a gente chama de bradiarritmia ou bloqueio átrio ventricular. E aí pode ser de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Então, olha só que interessante. E quando você tem alguma alteração no QRS, você sabe que você vai ter ali algum problema nos ventrículos. Sobrecarga ventricular esquerda, sobrecarga ventricular direita, certo? E eu acho que assim fica muito mais fácil de você entender. Fala enfermagem! Professor Ivo Salles aqui. Ei, eu sei que eu tô atrapalhando o teu vídeo, mas sério, é por um motivo maior. Eu acabei de lançar o Prime Nurse. Prime Nurse é a minha nova plataforma, onde lá eu disponibilizo todas as minhas aulas ao vivo, todas as lives que eu fiz. Foram mais de 97 e cada semana tem atualização, cada semana tem uma live nova. Então, para você que quer aprender feridas e curativos, medicamentos,
Cálculos de medicamentos, urgência e emergência, tem várias aulas de urgência e emergência. Exames laboratoriais, enfim, são diversos assuntos, todos dentro da mesma plataforma, todos dentro do Prime Nurse. E o melhor é que o Prime Nurse ele tem como objetivo democratizar o acesso ao conhecimento. Por isso, para você fazer parte do Prime Nurse, você paga apenas R$ 29,90. Isso no plano mensal. R$ 29,90 por mês. Muito bom, não é? Sensacional. Então, não perca tempo, se inscreva agora no Prime Nurse, link na descrição. Te espero lá. Valeu, enfermagem. Volta pro teu vídeo. Então, olha só que interessante. Onda P do eletrocardiograma significa que houve uma contração atrial. Ou seja, o feixe elétrico saiu do nó sinusal, chegou no nó atrioventricular. QRS significa que os ventrículos contraíram. Houve uma despolarização ventricular. E a onda T significa que os ventrículos relaxaram. A onda U ela pode estar presente, pode estar ausente, pode estar presente principalmente nas mulheres por questões hormonais, mas a gente não vai nos atentar a isso aqui não. Eu quero que você primeiro entenda o significado da onda P, complexo QRS, da onda T, que é o fisiológico, tá bom? E só para deixar claro que o eletrocardiograma, ele vai tirar foto de várias partes do coração. Quando você coloca os eletrodos no paciente, então você coloca no braço, nas pernas, no coração, aquilo ali são fotos de ângulos diferentes. Dessa forma eu consigo enxergar parede lateral alta, lateral baixa, parede anterior, anteroseptal, parede septal, parede inferior. Às vezes é necessário colocar os eletrodos no lado direito para ver parte direita do coração, lado direito. Às vezes, para ver posterior, eu coloco aqui nas costas do paciente. Tudo isso a gente precisa aprender, óbvio, na parte da monitorização. Muito importante é você entender a denominação. Então, aqui a gente tem a onda P. Do começo da onda P até o início do QRS, a gente chama isso aqui de intervalo PR. Intervalo é quando eu tenho uma onda mais um segmento. Segmento é só uma linha reta. Por exemplo, segmento PR é essa linha reta aqui. Por exemplo, segmento ST é essa linha aqui. Segmento ST é muito importante quando a gente tem as síndromes coronarianas. Quando o paciente está tendo um infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, IAM SST. O que é que acontece com esse segmento ST? Ele se eleva, certo? E aí, quando a gente tem esse supradesnivelamento, o paciente está infartando, a artéria dele está totalmente ocluída. Se vocês quiserem, depois a gente pode estar fazendo uma aula só sobre isso, certo? Deixa eu só dar uma limpada aqui, beleza? Então, intervalo PR, segmento ST, intervalo ST, olha que interessante, intervalo ST é do fim do QRS até o fim da onda T. E temos o intervalo QT também, que é do começo do QRS até o final da onda T, certo? E olha só, quando você vai fazer o eletrocardiograma, você vai ter essa imagem aqui. E observe que essa imagem aqui, ela vai ter D1, D2, D3, AVR, AVL, A, VF, V1, V2, V3, V4, V5 e V6. O que é que significa isso aqui? Isso aqui são as famosas derivações. Lembra que eu falei para você que quando a gente coloca os eletrodos vai tirar fotos de partes diferentes? Então, olha só que interessante. D1 e AVL, por exemplo, a gente vai ter aqui uma parte mais lateral do coração, lateral alta, como também V5 e V6. Eu vou ter V5 e V6 é mais uma lateral baixa. Quando eu tenho D2, D3 e AVF, esses daqui já é a parte inferior do coração. V1, V2 e V3 até V4 já é uma parte anterior, anteroseptal. Então, observa que o papel do eletrocardiograma vai me dar uma visão tridimensional ali do coração, de onde é que está sendo essa foto. Beleza, pessoal? Então, só para ficar claro, observa aqui, ó, onda P,
complexo QRS e onda T. E observe que isso aqui é regular, eu vou ter em todas as partes. E óbvio que vai ter momentos aqui que vai estar negativo, como por exemplo o AVR. Por que, Ivo? Aí isso a gente precisaria estudar. Eu teria uma aula mais completa para falar sobre isso, mas o objetivo dessa aula é te passar o básico do eletrocardiograma. Os primeiros passos para você entender o eletrocardiograma. Agora me fala, deu para entender? Ficou claro para você o eletrocardiograma? Ficou mais fácil de você aprender? Ó, se você ainda está com alguma dúvida, vou pedir para você escrever aqui embaixo qual é a sua dúvida. Eu vou ter o maior prazer de responder cada um de vocês. Combinado? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, vou pedir para você deixar o seu like, clique no botão de gostei. O seu botão de gostei ajuda muito a gente a fazer o nosso canal crescer cada vez mais, certo? E temos uma novidade, o Descomplica Enfermagem não para de ter novidades. Agora você pode ser patrocinador do Descomplica Enfermagem, você pode ser um aluno membro do Descomplica Enfermagem. Todo o investimento dos alunos que são membros do Descomplica Enfermagem vai ser reinvestido em infraestrutura. Então, os membros do Descomplica Enfermagem são patrocinadores desse projeto que está investindo em educação. Se você quer que a gente melhore a nossa estrutura, que a gente alcance mais vidas para salvar mais vidas através de uma educação de qualidade, faça parte e seja membro. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos bastidores, acesso a vídeos antecipados. Olha, são vários benefícios. Clica aqui embaixo e seja membro do Descomplica Enfermagem, certo? Vou ficando por aqui, mas você não. Ei, tem uma playlist de vários vídeos sobre eletrocardiograma, sobre bloqueio atrioventricular, sobre carga atrial. Clica aí, vai. Vamos agora maratonar o Descomplica Enfermagem. Chega de maratonar Netflix, vem aqui maratonar o Titio Ivo. Valeu, turma!